Pode sentar, irmãos. Bom, irmãos, como eu disse, nossa meditação de hoje encontra-se aqui em 2 capítulos do livro de Gênesis. Ficar em pé, ficar mais à vontade. Capítulo 13, leremos do verso 10 ao 18, depois do capítulo 14, do verso 14 ao verso 20, e nós vamos meditar sobre esse texto, contextualizá-lo e tirar algumas lições, alguns princípios da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu convido você aí que está conosco também nos acompanhando através da nossa live, para abrir a sua Bíblia e nos acompanhar atentamente a estar aberto àquilo que Deus quer compartilhar conosco. Então, capítulo 13 do livro de Gênesis, a partir do verso 10 ao verso 18, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar os cavalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14, verso 14 em diante, nos diz o seguinte. Vamos ler a partir então do verso 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos cavalhais de Morem, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Rabá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo, após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Até aqui nós vamos falar com Deus mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Pai Santo, nós te adoramos, nós te glorificamos, lemos a tua palavra mais uma vez e declaramos que somos completamente dependentes da palavra do Senhor e da sabedoria e do auxílio, do ensino do teu Espírito Santo. Teu Espírito nos ilumine, que o Senhor nos capacite, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para poder compartilhar a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos nesse momento meditar sobre esses dois textos. E o tema que eu queria compartilhar com os irmãos seria mais ou menos o segredo da bem-aventurança, o segredo do sucesso, como os irmãos quiserem
guardar esse tema ou nomeá-lo. Interessante desse texto é que Abraão já tinha tido alguma experiência desagradável, quando ele, em alguns momentos, não seguiu o conselho do Senhor e partiu, tomando decisão a partir da sua concepção, do seu entendimento. Ele se deu muito mal. E agora o texto vai nos mostrar que havia uma situação difícil entre o Abraão e o seu sobrinho, porque eles estavam crescendo e havia uma necessidade deles se separarem. Abraão já tinha se decepcionado porque anteriormente houve uma grande fome onde ele estava e ele deduziu que no Egito não teria nenhuma fome e ele partiu sem nenhuma direção do Senhor, apenas baseado na escolha dos seus olhos, na aparência, naquilo que o homem pode compreender. E lá Abraão não foi bênção. Lembrando qual era a vocação de Abraão, qual era o chamado que Deus havia feito a Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Então, Abraão tinha que dar passos de fé a partir do momento em que Deus mostrasse para onde ele deveria ir, e não as circunstâncias. Fato é que a circunstância foi adversa, e as circunstâncias fez com que Abraão tomasse uma decisão de descer para o Egito. Deus não havia mostrado o Egito para ele, mas as circunstâncias havia mostrado uma situação aparentemente melhor de escape, e ele fugiu então para o Egito. Porém, no Egito ele não foi bênção, a ponto do faraó desejar e cobiçar a mulher dele, e ele ficar calado para salvar sua vida, dizendo que ela era sua irmã, quando na verdade ele estava casado com ela, mas temia pela sua vida, e depois trouxe uma situação complicada para o Egito, de tal forma que Abraão foi expulso. Foi expulso e foi escotado para que certificassem que Abraão realmente saísse daquela terra. A ocasião em que Abraão não foi bênção foi quando Abraão foi guiado não por Deus, mas pelas circunstâncias. Então o texto mostra que ele se precipitou, ele agiu precipitadamente, baseado no que estava à sua volta, naquilo que ele estava vendo, confiando apenas no que ele via. As circunstâncias eram de fome e ele olhou para o Egito e achou que era o melhor caminho e foi. Porém, lá ele não foi bênção. E o chamado de Deus para Abraão era que ele saísse para onde Deus mostrasse. E Deus não havia mostrado de forma nenhuma. Ele foi expulso, a rota foi corrigida, mas ele aprende a lição. Agora adiante, há uma situação de controvérsia entre ele e seu sobrinho, há uma necessidade de separação, porém agora Abraão não toma decisão. Ele permite que o seu sobrinho escolhesse. Escolhe para onde você quer ir, aonde você quiser ir. Se você quiser escolher ir para a direita, você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas escolhe. Agora, quem toma uma decisão baseado nos olhos, na aparência, é quem? Ló, o seu sobrinho. Porque olha para Campinas e vê uma terra fértil, uma terra promissora. E ele então toma a decisão, indo em direção a Sodoma. Para Ló, ele não coloca os princípios de Deus na frente. Ele olha pelo menos o que aparentemente era boa. Uma terra bonita, as Campinas, o lugar onde aparentemente era próspero. Ele faz a sua decisão, não baseado também nos princípios de Deus, mas baseado naquilo que os seus olhos cobiçou. Imaginando que a escolha da Campina seria melhor escolher um caminho de prosperidade. Porém, ele estava indo para Sodoma e Gomorra. E os homens lá eram maus e grandes pecadores contra Deus. E ele não pôs isso na balança. Ele não pensou nos princípios de Deus. Ele pensou na prosperidade material. E aí, então, ele toma essa decisão e escolhe as Campinas e vai em destino a Sodoma. No entanto, Abraão não escolhe. Abraão espera em Deus. É isso que o texto vai nos mostrar. Que Abraão fica e espera Deus mostrar. Ló toma sua decisão e Abraão aguarda. Observa que o texto vai nos mostrar que Abraão aprende a lição quando ele foi para o Egito.
e que ele escolheu baseado nos olhos. Agora Ló deveria aprender. Fato é que quando ele está lá, os homens se levantam contra Ló, toma Ló cativo, as suas mulheres e os seus bens. E a situação fica completamente adversa para ele, de maneira que ele vai pedir socorro. Alguém vai até Abraão e pede socorro para que ele pudesse ir a favor do seu sobrinho. Abraão já era uma pessoa próspera, havia conquistado sucesso porque materialmente ele era próspero, porque Deus havia dado bens para ele, tinha dado terras para ele, então materialmente ele era um homem bem-sucedido, né? O território que ele demarcou era do tamanho do estado de Sergipe. Só o lugar em que ele demarcou era aproximadamente o tamanho do estado de Sergipe. Ele era também, existencialmente, ele era bem resolvido, porque Deus deu uma descendência ou prometeu dar uma descendência incontável. E espiritualmente ele também era bem-sucedido. Então, o segredo do sucesso, a ideia de ser bem-sucedido, não consiste apenas em prosperidade material, mas tem que estar pelo menos incluído esses três. Uma prosperidade material, no sentido não de ser rico, mas não faltar o necessário, mas também ser bem resolvido existencialmente e, sobretudo, espiritualmente ser bem-sucedido. Não adianta você ser bem-sucedido materialmente e espiritualmente não ser bem-sucedido. Isso é uma tragédia. Então, a escolha de Ló foi baseada nisso, em prosperar materialmente, esquecendo-se de que o lugar em que ele estava indo era uma terra boa e próspera. No entanto, era uma terra sem princípios, onde os homens eram maus. E lá ele sofre duramente com esses homens, né? Então, esse texto vai nos mostrar isso. E com Abraão nós aprendemos que o caminho para o sucesso é, primeiramente, ter paciência, ter calma, saber esperar em Deus. Então, verso 10 do capítulo 13, verso 10 ao 12 nos diz isso: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era terra bem regada, antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, queridos, aprendemos que diante das circunstâncias, diante de decisões, nós não podemos, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos ser abençoados, queremos ter sucesso na nossa jornada, nós precisamos aprender a esperar em Deus. Precisamos desenvolver a paciência, ir com calma, esperar que Deus nos mostre, esperar que Deus nos conduza, que Deus nos dê direção. Muitas vezes nós nos damos mal porque nos precipitamos diante de decisões e de escolha. O critério que usamos para tomar a decisão não são muitas vezes o critério bíblico, o critério dos princípios e dos valores de Deus, mas muitas vezes permitimos que o critério que nos faz tomar decisões na vida são simplesmente, queridos, as imposições desse século, as imposições dessa vida, do sistema, da moda do momento. E muitas vezes somos impulsionados por isso. E quando a Bíblia nos convida que o segredo, a olharmos que o segredo do sucesso, para sermos bem-sucedidos, temos que ter calma, temos que ter paciência diante de grandes decisões, de escolhas que devemos fazer. Deus tem que estar em primeiro lugar. E a base para tomarmos qualquer decisão não deve estar baseado na aparência do mundo, na aparência dos campos, das campinas, daquilo que aparentemente é boa. Observa que no primeiro momento, aparentemente era boa. Porém, Ló não sabia que aquela terra mais tarde seria destruída com fogo pelo próprio Senhor. E que ele perderia a sua esposa. Quando eles fogem, que Deus quer tirá-los lá de Sodoma e Gomorra, com a intercessão
de Abraão pelo seu sobrinho, pela sua família. Deus livra Ló e toda a sua família, mandando que eles saíssem de lá, porque o pecado daquela cidade, que era como um jardim, uma campina, uma terra bem regada, mas era cheia de promiscuidade. Então Ló não soube diferenciar isso. O que regeu a sua decisão, o que determinou a sua decisão, não foram os princípios de Deus, a orientação da palavra de Deus, mas a prosperidade material que ele pensava em ter. E aí então Deus manda que eles saiam e manda fogo em Sodoma e Gomorra e destrói. Ló não sabia. E ele escolheu precipitadamente. Por que nós devemos esperar, ter calma, paciência? Porque Deus conhece o futuro. Deus conhece o dia de amanhã. Aquilo que aparentemente é bom para você hoje, amanhã pode não ser. E Deus sabe do dia de amanhã. Aquilo que aparentemente é o teu Jordão, pode se transformar no teu deserto. E Deus quem sabe. Portanto, o critério de escolha é os princípios de Deus, a vontade de Deus, é saber esperar em Deus. E dessa vez, Abraão não age como ele agiu no início, que ele deixou que a circunstância tomasse decisão por ele. E ele desce para o Egito e lá ele quase perde a sua esposa, quase morre e também quase traz maldição sobre o Egito. E Deus corrige a rota dele e dá segunda chance para ele fazer a escolha. Dessa vez ele espera. Ló se precipita, faz a escolha baseada nos seus olhos, sem perceber as coisas essenciais da vida. Então, a primeira lição que eu aprendo encontra-se nesses dois versículos que acabei de ler, 10 ao 12, 3 versículos, né? Que devemos ter paciência, saber esperar e que Deus nos conduza. A segunda lição que eu aprendo nesse texto encontra-se no verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Olha, o que nos faz ser bem-sucedido diante das nossas decisões, na nossa caminhada e na nossa jornada, é buscar visão de Deus. É buscar a direção de Deus. O importante não é sermos visionários, termos a nossa visão, eu sou um visionário. O importante para a nossa vida bem-sucedida é buscar a visão de Deus e não a nossa. E é isso que Abraão espera. Olha, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul e para o oriente e para o ocidente. Então, o importante não é que sejamos visionários, mas muito mais importante do que sermos visionários é termos visão de Deus. É termos visão de Deus. Quantas pessoas são cheias de ideias, cheias de visão, porém Deus não está em nenhuma delas. Então, o segredo do sucesso não é impor as nossas visões, nossa visão, mas ter a visão de Deus para as nossas vidas. Amém? Buscar a visão de Deus. E agora Abraão obedece a Deus, ouve e espera Deus orientá-lo. Espera Deus dizer exatamente para onde ele deve ir. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando a sua tenda, foi habitar no carvalhais de Morre, que estão junto ao Hebrom, e levantou ali um altar. Então, primeira lição que eu aprendo, não seja precipitado. Diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante de grandes decisões, e tenha paciência, tenha calma, espere em Deus. Segunda lição que eu aprendo, tenha visão de Deus, busque direção de Deus. Dessa vez, Abraão não permitiu que a circunstância tomasse decisão por ele. Porém, ele aguarda no Senhor e Deus concede-lhe visão. E qual era a visão? Embora a terra que sobrou para Abraão não era semelhante às campinas
do Jordão, como Ló escolheu. As Campinas, terra que era muito bem regada, promissora. Porém, a terra que Deus separa para Abraão, ela não era semelhante, porém Deus estava com ele. E é isso que faz a diferença. Por isso que é importante nós termos a visão de Deus. Porque Deus sabe o dia de amanhã. E Deus tem todos os recursos para transformar aquilo que é árido, aquilo que é seco, em uma terra muito bem regada. E ele diz, olha Abraão, vai lá e eu vou te dar uma descendência que ninguém poderá contar. Então a melhor coisa, queridos, é não permitir que a circunstância tome decisão, mas que esperemos em Deus e depois busquemos em Deus visão, porque Deus sabe de fato como mudar a realidade. A terceira lição que eu aprendo desse texto, que Abraão nos ensina para sermos bem-sucedidos na nossa jornada, seja grato a Deus e sempre esteja no altar da oração do Senhor. Olha só o que vai nos dizer o verso 18. E Abraão, mudando as suas tendas, obedecendo a Deus, foi habitar nos cavalhais de More, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Quantas pessoas recebem visão de Deus, recebem uma direção de Deus, recebem a bênção de Deus, mas saem da posição de adoração. Não adoram a Deus, não glorificam a Deus, não rende a Deus louvor, não reconhecendo quem é o seu benfeitor, não reconhecendo aquele que pode mudar todas as coisas, aquele que de fato pode dar sucesso a uma pessoa. Observe então que Abraão, ele levanta ali um altar ao Senhor. Não deixe que absolutamente nada estrague a sua vida de adoração a Deus. Os tire da presença de Deus, de uma vida de adoração, de erguer altar. O ato de erguer altar era reconhecer a soberania de Deus, era adorá-lo como seu Senhor, era adorá-lo como seu governante, como o seu Deus. E ele prestando esse culto a Deus, queridos, ele estava reconhecendo a Deus e se sujeitando, sabendo que Deus guiava a sua vida, sendo grato e retribuindo toda a glória a Deus. Então muita gente esquece, busca a Deus, pede a direção de Deus, pede recursos a Deus e muitas vezes Deus dá a direção, Deus abre portas, Deus conduz, mas a pessoa não o adora. A pessoa muitas vezes não ergue um altar de adoração ao Senhor. Então, se queremos vencer, se queremos ter uma vida bem-sucedida, não podemos viver uma vida distante do altar. Não podemos viver uma vida isenta de adoração, isenta de louvor a Deus, glorificando a Deus. E o que fazia com que Abraão se fortalecesse era exatamente isso. Porque ali ele, todas as vezes que Deus aparecia a ele, todas as vezes que Deus se manifestava e Deus trazia promessas sobre ele, ele rendia culto a Deus. Ele cultuava a Deus, ele adorava a Deus, dizendo quem era o Senhor da sua vida, quem governava a sua vida, quem conduzia a sua vida. Não eram as circunstâncias, não eram as boas aparências desse mundo, mas era a vontade do seu Senhor, era a direção do seu Senhor. E ele rendia graças ao Senhor. Então essa é a terceira lição que eu aprendo nesse texto para uma vida bem-sucedida. E aqui, queridos, acontece uma situação adversa, uma situação difícil, em que o seu sobrinho, devido às suas decisões erradas, escolhas erradas, caiu na mão do inimigo. Foi levado cativo, as suas esposas, os seus bens foram repartidos. E alguém vai até Abraão e dá notícia a Abraão. E Abraão decide lutar pela sua casa. Abraão decide lutar pela sua família. A quarta lição que eu aprendo para termos uma vida bem-sucedida é: lute com coragem, seja corajoso, vá em busca da libertação da sua casa, da sua família. E Abraão vai, reúne os melhores homens valentes e sobe então para ajudar aquela cidade que se havia aliado a Israel, e não apenas isso, mas sobretudo para salvar o seu sobrinho. E ele pega homens valentes, ele oferece o melhor do que ele tem para ir em resgate do seu sobrinho,
da sua sobrinha, da sua esposa, das mulheres, das crianças, dos bens, e ele vai à luta. Ele vai à luta e Deus é com ele. Muitas vezes nós podemos perder alguma coisa ou deixar de vencer e permitir que áreas das nossas vidas ou familiares nossos estejam cativos porque muitas vezes nos falta coragem de lutar, nos falta coragem de colocar empenho e buscar a libertação da nossa casa, a libertação dos nossos. E Abraão, ele era bem resolvido. Ele era bem resolvido materialmente falando, ele era bem resolvido existencialmente falando e ele era bem resolvido espiritualmente falando. Ele poderia simplesmente dizer, olha, Ló fez a escolha dele e que há com suas consequências. Esse problema de Ló não me atingiu. Porém, não é assim que ele pensa. Ele então era abençoado por Deus e também Deus usava para abençoar outras pessoas. Mas para isso era necessário ter coragem de ir à luta. Era necessário ter disposição para ir à luta. E se queremos ser bem-sucedidos, temos que ir à luta. Temos que ter coragem e temos que expor o que temos de melhor. Temos que colocar na batalha aquilo que Deus já nos deu, os valentes que Deus nos deu, e sair em favor. Não é porque uma situação talvez não esteja nos atingindo diretamente que nós vamos cruzar os braços, que vamos ser indiferentes a pessoas que muitas vezes estão sofrendo perto de nós, que estão cativas perto de nós. Porém, Abraão abre sua visão e entende que Deus não chamou apenas para que ele fosse abençoado, mas que também Deus o chamou para abençoar outros. E uma das situações para abençoar outros era ir em direção a esses para libertá-los. Então, Deus nos chamou para nos abençoar, Deus já nos abençoou, mas Deus também nos chamou como instrumentos de bênção. E nós podemos ver que muitas pessoas que estão em nossa volta, muitas vezes estão cativos, os seus bens estão sendo saqueados, sua família está sendo bagunçada, mas nós temos a herança de Deus, nós temos a unção de Deus e a graça de Deus para sermos instrumentos de libertação para os outros. Mas para isso, precisamos ter duas características, coragem e amor pelo próximo. Se não fosse isso, Abraão não saía. Coragem, amor e palavra, porque ele havia feito aliança com outro povo. E aí ele sobe em favor desse povo que pede socorro. E, consequentemente, liberta seus sobrinhos, seu sobrinho liberta as mulheres, liberta toda a casa deles e recupera todos os seus bens. Amém? E é isso que nós precisamos aprender, que esse texto nos mostra, que esse texto nos chama a atenção. Por último, queridos, Abraão tem uma atitude extremamente voluntária, que foi depois de tudo que Deus havia dado a ele, depois de toda a prosperidade, de todo o sucesso, esse homem teve um coração voluntário. Queremos, queridos, ser bem-sucedido na vida, em todos os aspectos das nossas vidas, tenhamos um coração voluntário para Deus, um coração disposto a investir no reino de Deus, um coração disposto a investir e abençoar. Olha só o que Abraão fez. Verso 18 do capítulo 14. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo seu Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então observa que há uma discussão hoje de que o dízimo era do tempo da lei e que hoje a lei foi revogada, a lei foi tirada e, portanto, o dízimo hoje não faz parte. Só que é uma interpretação completamente equivocada. Primeiro que o que foi revogado não foi a lei como um todo, mas a lei cerimonial. Tudo aquilo que apontava na cerimônia cultica para Cristo foi revogado. Por quê? Porque não há mais necessidade. Hoje Cristo é a nossa realidade. Aquelas coisas eram sombras e apontavam para Cristo. Porém, tudo foi consumado no Novo Testamento. Com a vinda de Cristo, se cumpre todo o Antigo Testamento, Cristo cumpre toda a lei, então isso foi removido. Segunda interpretação errada é que dizem que essa questão de dízimo era apenas a questão da lei. Observa que Abraão é antes da lei.
Abraão, ele não deu dízimo porque estava escrito na lei. A lei vem posteriormente com Moisés. O que há aqui, na verdade, é um coração grato e um coração reconhecedor de que tudo que ele tinha, de que tudo que ele conquistara, de todos os seus sucessos, de toda a sua prosperidade, dos inimigos que ele tinha vencido, foi Deus quem submeteu, foi Deus quem o deu. Então ele demonstra que o ato de dizimar, de ofertar, vai muito além da lei. Parte de um coração grato, de um coração voluntário, um coração que reconhece que o sucesso da sua vida está em Deus. E tudo que ele tem, todo o sucesso que ele teve, veio das mãos de Deus. Portanto, o seu coração torna-se voluntário. E voluntariamente ele deu dízimo de tudo que Deus havia lhe dado. Então, o dízimo, ele não era um fundamento da lei. O dízimo é anterior à lei. E o dízimo é muito mais do que uma obediência imposta pela lei, mas uma obediência movida por um coração grato a Deus. Um coração que reconhece que tudo que tem, tudo que possui, pertence a Deus. Portanto, a mão de Abraão não estava fechada para Deus. Por isso, ele era próspero. E um dos segredos da vida desse homem era exatamente isso. E Deus, ele era próspero espiritualmente porque Deus o chamava de seu amigo. Abraão era conhecido como o amigo de Deus. E não existe prosperidade maior, não existe requisito melhor, status melhor do que ser amigo de Deus. Muito melhor do que ser amigo dos famosos dessa época. Muito maior e melhor do que ser amigos de grandes nomes, de grandes ícones de hoje. Hoje, o reconhecimento para mim, e deveria ser para todos, como o sucesso espiritual não é baseado nos status de homens que estão aí, que são nossos amigos, mas se somos reconhecidos por Deus como seu amigo. E esse homem é chamado, aqui tem um dos fatores que nos leva a entender isso, porque ele era um homem chamado amigo de Deus, porque olha só, um coração grato. Olha o que o sacerdote Melquisedeque, que era uma figura de Cristo, era uma figura de Cristo do Antigo Testamento, e ele dá dízimo a ele. Mais adiante, em Hebreus, vai dizer que se ele prestou culto e deu dízimo e oferta e sacrifício a esse que era apenas Melquisedeque, era um símbolo, imagina Cristo hoje, que é o nosso real sacerdote. Podemos negar alguma coisa para Cristo se ele nunca nos negou nada? Olha só o que vai dizer esse homem. E abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Deus que entregou o sucesso a Abraão. Deus que entregou os seus inimigos na sua mão. Então, se tem uma coisa que nos faz prosperar e termos sucessos diante de Deus e da vida, é termos um coração grato, reconhecedor quem é a fonte da nossa bênção, quem é o provedor da nossa vida. E isso nos mostra que dízimo não tem nada a ver com lei, mas tem a ver com gratidão, com reconhecimento, coração voluntário. Volto a dizer, a questão do dízimo não está baseado na imposição da lei. Eu vou dar porque é lei. Não, Abraão não faz isso. O dízimo é antes da lei, é anterior à lei. E o que move o coração de um verdadeiro dízimo, de uma verdadeira oferta para a obra de Deus, para Deus, é um coração voluntário. Aqui não havia lei, mas o seu coração era grato por tudo que Deus havia feito. Portanto, quando somos fiéis a Deus e retribuímos e devolvemos a Deus aquilo que é de Deus, isso serve de um termômetro espiritual. Por quê? Porque quando o povo de Israel estava seco espiritualmente, eles eram negligentes com as ofertas, eles eram negligentes com seus dízimos, eles falhavam com Deus. Mas quando uma nação era próspera, era abençoada espiritualmente, quando ela estava bem espiritualmente, quando havia algum
solicitação de que eles investissem e oferecessem oferta para construir um templo, para fazer qualquer coisa, eles iam voluntariamente e entregavam. Por que eles faziam isso voluntariamente? Porque sabia quem era o seu provedor, quem havia te dado a eles tudo. E eles ofertavam ao ponto de muitas vezes os líderes dizerem, chega, basta, não precisa, já está sobrando. Então o que mede muitas vezes também o nível espiritual de uma pessoa é como o coração dela está para com Deus. Se ela é voluntária para as coisas de Deus ou ela faz simplesmente por imposição da lei. Ok? Então, queridos, esses são alguns passos que o texto aqui nos mostra para o sucesso da vida de Abraão. Primeiro, Abraão aprende com a lição e não permitir que a circunstância da vida tomasse decisões importantes por eles. Segundo, ele aprende que precisa buscar visão de Deus. Não ter a visão humana como Ló, seu sobrinho, teve. Olhou para as Campinas, foi encantado pelas Campinas porque era uma terra regada e permitiu que a sua visão humana tomasse decisão. Mais tarde se deu mal. Sodoma e Gomorra foi destruída. Quase ele perde as suas filhas, que os homens daquela cidade queriam abusar delas. Depois Deus envia 2 anjos para salvá-los. Os homens daquela cidade queriam abusar dos anjos. Como eles eram pervertidos. Deus manda que eles saíssem sem olhar para trás. A mulher, quando sai, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Ele perde muito por causa de uma escolha baseada na aparência, na soberba dos olhos, na cobiça da vida. Então, queridos, que isso não seja o fator para que tomemos decisão, mas esperar a visão de Deus. Não basta sermos visionários. O importante é aprendermos e termos uma visão de Deus. Amém? Terceiro lugar, tenha sua vida de oração e de adoração no altar. Erga sempre um altar ao Senhor. Adore ao Senhor. E quarto, tenha sempre um coração voluntário para Deus. Um coração que reconhece que Ele é a fonte do seu sucesso, da sua prosperidade e de tudo que você tem. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.